Continuação do diálogo. Doutora: a senhora ainda tem mãe? Paciente: tenho sim. Doutora: que tipo de mulher ela é? Paciente: meus pais emigraram de X. Minha mãe aprendeu a língua sozinha. É uma pessoa muito carinhosa. Acho que não compreendia muito bem meu pai. Ele era um artista e um bom vendedor, enquanto ela era retraída e reservada. Vejo agora que talvez guardasse um sentimento de insegurança. Valorizava muito o fato de ser reservada, de modo que ser expansivo em nossa família era meio depreciativo. Eu tinha tendência para isso, queria sair, fazer coisas, frequentar clubes diferentes, etc. Ao passo que minhas irmãs preferiam ficar em casa bordando, para maior satisfação de minha mãe. Agora me chamam de introvertida. Achei isto difícil a vida inteira. Doutora: não acho que seja introvertida. Paciente: disseram-me isso há 2 semanas. É raro encontrar alguém que converse comigo sobre assuntos menos corriqueiros. Há muitas coisas em que estou interessada. Nunca tive alguém com quem pudesse trocar ideias. Quando a gente descobre isso num grupo e senta-se à mesa com um guarda-livros, mais alguém e muitas de nossas irmãs que não tiveram a oportunidade de receber a educação que tive, tenho a impressão de que eles se ressentem um pouco. Diria que pensam que me julgo superior. Portanto, quando encontro uma pessoa assim, simplesmente não me calo para não dar margem a que pensem isso. Simplesmente me calo, desculpem, para não dar margem a que pensem isso. A educação faz a gente ficar humilde e não orgulhosa. E não vou mudar de linguagem, isto é, se posso usar uma palavra precisa, não troco por outra mais simples. Se pensam que é linguagem rebuscada, não é. Posso falar com simplicidade com uma criança, como qualquer um, mas não vou mudar meu modo de falar para adaptá-lo aos outros. Houve um tempo em que quis adaptar-me, isto é, ser o que todo mundo queria que eu fosse. Agora não quero mais. Os outros também tendem a aprender a me aceitar. Chego quase a exigir isso deles, ou espero calmamente que aconteça, mas não vou morrer por isso. As pessoas se zangam comigo, entretanto a zanga se encontra nelas mesmas. Não sou necessariamente eu que as deixo zangadas. Doutora: a senhora está zangada com as pessoas também. Paciente: estou. Mas o que me irritou foi essa pessoa me taxar de introvertida, sem se dar ao trabalho de discutir coisas fora da rotina. Não está interessada em novidades, nem no que acontece durante o dia. Em outras palavras, nunca se poderia falar com ela sobre a questão dos direitos sociais. Doutora: de quem a senhora está falando agora? Paciente: de uma irmã do convento. Doutora: oh, bem que eu gostaria de continuar, mas é hora de pararmos. Sabe há quanto tempo estamos conversando? Paciente: não, acho que 1 hora. Doutora: mais de 1 hora. Paciente: acho que sim. Este tipo de conversa flui rápido quando nos deixamos absorver. Capelão: estou aqui matutando se a senhora não gostaria de nos fazer alguma pergunta. Paciente: ficaram chocados comigo? Doutora: não. Paciente: por causa da minha espontaneidade, posso ter destruído a imagem do que... Doutora: do que se espera que seja uma freira? Paciente: pois é. Capelão: a senhora me impressionou, é o que lhe posso dizer. Paciente: mas eu detestaria ferir alguém por causa da minha imagem. Doutora: não, a senhora não feriu ninguém. Paciente: gostaria que vocês não pensassem mal das freiras, nem dos médicos, nem de quem quer que seja, nem das enfermeiras. Doutora: acho que não vou pensar mal, certo? Gostamos de ver a senhora como a senhora é. Paciente: às vezes fico imaginando que sou dura com elas. Doutora: tenho certeza de que às vezes a senhora é. Paciente: o que quero dizer é que, sendo freira e enfermeira, não crio dificuldades para elas lidarem comigo. Doutora: estou feliz em ver que não uso uma máscara de freira, que continua a mesma. Paciente: mas isso é outra coisa que lhe conto, é outro problema comigo. No convento, nunca pude sair do quarto sem o hábito. Aqui poderia achar isto uma barreira, no entanto, há ocasiões em que saio do quarto de camisola e as irmãs do convento ficam chocadas.
Tentaram remover-me deste hospital. Achavam que não estava me comportando bem, permitindo que os outros entrassem no meu quarto quando quisessem. Tudo isto era chocante para elas, mas não passava pela cabeça delas dar-me alguma coisa de que preciso, como visitar-me mais frequentemente. E olhe que vem muito mais aqui do que quando estou na enfermaria. Lá podia ficar deitada, como aliás fiquei 2 meses e poucas irmãs foram me ver. Tudo isso eu entendo, pois trabalham em ambiente de hospital e querem fugir dele nos dias de folga. De alguma forma, porém, faço saber aos outros que não preciso delas, mesmo pedindo que voltem de novo. Não tenho lá muita certeza. Julgam que tenho muita força, que vivo melhor sozinha, que elas não são importantes. Mesmo assim, não posso implorar que venham. Capelão. Isso destrói o significado da visita delas. Paciente. Não está direito, não posso implorar aos outros aquilo de que preciso. Capelão. A senhora nos comunicou isto muito bem, com muito acerto. É importante a dignidade individual do paciente. Não ter de implorar, mas também não ser oprimido nem manobrado. Doutora. Na minha opinião, caso possa terminar a entrevista com uma espécie talvez de conselho, não gosto nem da palavra. Na minha opinião, quando sentimos dor e agonia e a estampamos no rosto como a senhora, fica difícil para a enfermeira saber se precisa dela ou não. Acho até que pedir muitas vezes custa mais e não é o mesmo que implorar, percebe? Talvez seja mais difícil fazer. Paciente. Estou com as costas doendo muito agora. Vou passar pela enfermaria e pedir um comprimido contra dores. Não sei quando vou precisar dele, mas o fato de pedir já deveria ser suficiente. Não pode não parecer, mas que sinto dores, sinto. Os médicos me dizem sempre que eu deveria me esforçar, tentar me sentir bem, isto é, passar o dia sem sofrer muito porque devo dar duro em algumas aulas quando voltar a trabalhar, sentindo ou não sentindo dores. Tudo bem, mas gosto quando percebem que a gente precisa mesmo se livrar das dores de vez em quando, só para relaxar um pouco. Fim do diálogo. Esta entrevista mostra claramente as necessidades da paciente. Vivia cheia de mágoas e ressentimentos que parecem ter origem na infância. 1 entre 10 filhos sentia-se como uma estranha na família. Enquanto as outras irmãs gostavam de ficar bordando e agradando a mãe, ela parece ter puxado mais ao pai, querendo sair e conhecer lugares, o que foi interpretado como não sendo do agrado da mãe. Parece ter comprometido seus anseios para ser diferente de suas irmãs, ter sua própria identidade e ser a boa menina que a mãe queria, tornando-se freira. Perto dos 30 anos, quando adoeceu e se tornou mais exigente, ficou cada vez mais difícil continuar sendo a boa menina. Parte de seu ressentimento com as freiras é reflexo do ressentimento com a mãe e as irmãs. A falta de aceitação por parte delas, uma repetição de seus ressentimentos de rejeição. As pessoas ao seu redor, em lugar de entender a origem de sua mágoa, assumiam as dores e começavam a rejeitá-la mais ainda, de modo que encontrou para compensar o crescente isolamento. O modo que encontrou para compensar o crescente isolamento foi visitar outros doentes, pedir remédios para eles, atender às necessidades deles, que na verdade eram as suas, ao mesmo tempo que mostrava seu descontentamento e censurava pela falta de cuidados. Esta exigência hostil afastou o pessoal da enfermagem, o que é compreensível, dando a ela uma racionalização mais aceitável de sua própria hostilidade. Na entrevista vieram à tona várias de suas necessidades. Deixamos que ela fosse ela mesma, hostil e exigente, sem demonstrarmos preconceitos e ressentimentos pessoais. Foi compreendida e não julgada. Deixamos que desse rédeas à sua revolta. Aliviada deste peso, foi capaz de mostrar outra faceta de sua personalidade, sobretudo a de uma mulher acolhedora, capaz de amar, de ver as coisas com profundidade, afetuosa. É claro que amou o judeu e acreditou nele para descobrir o real significado de sua religião. Ele abriu-lhe as portas para muitas horas de introspecção, possibilitando a ela finalmente encontrar uma fé inabalável em Deus. Já no fim da entrevista, pediu novas oportunidades para conversar mais.
e manifestou isso sempre meio zangada, sob a forma de um pedido de comprimido para dores. Continuamos a visitá-la e ficamos surpresos ao constatar que não fazia mais visitas a outros pacientes desenganados e se mostrava mais acessível para com o pessoal da enfermagem. Menos irritadiça, passou a ser visitada com mais frequência pelas enfermeiras, que pediram até uma reunião conosco para entendê-la melhor. Como tudo mudou. Numa de minhas últimas visitas, olhou-me mais uma vez e pediu algo que ninguém me pedira antes, que eu lesse para ela um capítulo da Bíblia. Nessa época, ela se encontrava bastante debilitada e se limitou a inclinar a cabeça, dizendo-me as páginas que devia ler. Não gostei deste encargo, pois me pareceu um tanto esquisito e meio fora das coisas que me pedem para fazer. Se me tivesse pedido para coçar-lhe as costas ou esvaziar a comadre ou coisas assim, iria me sentir mais à vontade. Entretanto, lembrei-me de ter dito que procuraríamos atender às suas necessidades e, de certa forma, me pareceu mesquinho chamar o capelão, já que a necessidade era premente naquele instante. Minha preocupação era que minhas colegas podiam entrar e rir de minha nova função, mas me sentia aliviada porque ninguém apareceu durante a sessão. Li os capítulos sem saber realmente o que estava lendo. Ela mantinha os olhos fechados e não pude decifrar suas reações. Ao terminar, perguntei-lhe se estava representando pela última vez ou se havia algo mais que eu não entendera. Foi a única vez que ouvi sua gargalhada, cheia de humor e admiração. Respondeu-me que eram ambas as coisas, mas que o objetivo principal era válido. Além de ter sido seu último teste sobre minha pessoa, foi ao mesmo tempo sua última mensagem para mim, da qual ela esperava que me lembrasse depois que fosse embora. Dias mais tarde, visitou-me no consultório para se despedir. Estava muito bem vestida, parecia animada, quase feliz. Não era mais a freira aborrecida que afastava todo mundo, mas uma mulher que encontrara um pouco de paz ou até aceitação, que voltava para casa, onde viria a morrer logo depois. Muitos de nós ainda lembramos dela, não pelos problemas que nos causou, mas pelas lições que nos deu. Assim, em seus últimos meses de vida, conseguiu tornar-se o que tanto queria ser, uma pessoa diferente das outras, mas não por um aspecto negativo, e sim por ser aceita e amada.